Olá a todos e todas. Eu sou Paulo Henrique Matos de Jesus, doutor em História e pesquisador em História Social do Crime, aparatos de policiamento e segurança pública. Também sou analista técnico do Observatório da Criminalidade da Associação de Delegados do Maranhão, ADEPOL Maranhão. Eu queria propor a vocês uma reflexão acerca de até que ponto os dados sobre segurança pública podem ser manipulados a fim de satisfazer determinadas narrativas. Porque quando a gente fala em segurança pública, a gente não está falando apenas de policiamento ostensivo, da presença constante e permanente da polícia nas ruas ou de operações pontuais. A gente está falando, acima de tudo, de informação qualificada, confiável, quantificável, informação acessível, com dados que sejam transparentes. Qualquer coisa alheia a isso acaba abolindo a ideia ou a iniciativa de uma política pública séria. O que existe é apenas narrativa. No momento em que o poder público restringe, retarda ou reorganiza a divulgação de dados sobre segurança pública, sobre violência, sobre a criminalidade, isso deixa de ser apenas um problema estatístico e passa a ser um problema institucional. Olha, a sociedade precisa confiar nos números que o Estado lhe apresenta. Porque quando há uma discrepância entre o discurso oficial e os registros efetivamente produzidos pelas próprias delegacias especializadas, o que se fragiliza não é só um boletim, é a credibilidade do Estado. E aí a gente pode tomar como exemplo o que aconteceu durante o Carnaval, quando a Secretaria de Segurança Pública divulgou que não houve homicídios na região metropolitana de São Luís. Enquanto, por outro lado, registros formais indicam que houve a ocorrência de diversos casos registrados naquela especializada. Independentemente da interpretação técnica sobre classificação ou consolidação de dados, a ausência de clareza na informação desses dados produz desconfiança. E essa desconfiança em matéria de segurança pública corrói a legitimidade institucional. Quando falamos em relação ao jornalismo, o impacto é profundo. A imprensa, ela exerce uma função fiscalizadora. Ela não pode ser um apêndice do governo. Ela é um mediador entre o poder e a sociedade. Quando o acesso à informação é bloqueado ou dificultado, o trabalho jornalístico deixa de ser de análise e passa a ser uma disputa pelo reconhecimento do próprio fato. Isso acaba encarecendo a apuração, isso tensiona relações institucionais, que é um componente essencial para a qualidade do debate público. Olha, para os pesquisadores como eu, para pesquisadores de outros organismos da sociedade civil, isso também causa um dano profundo, significativo. A produção de conhecimento, ela depende de séries históricas que sejam estáveis, confiáveis, robustas, de critérios metodológicos claros e de dados íntegros. Se a base informacional é instável ou seletiva, qualquer diagnóstico se torna frágil. Sem diagnóstico confiável, não há planejamento eficaz. A política pública, ela passa a ser guiada
por uma construção discursiva, não pela evidência. E é exatamente nesse ponto que eu quero deixar a minha análise um pouco mais amarrada, mais consistente. Instâncias técnicas independentes são fundamentais para robustecer ainda mais e colaborar com o Estado na produção de dados, na análise e no tratamento desses dados, a fim de propor políticas públicas, a fim de aperfeiçoar aquelas que estão funcionando, de extinguir aquelas que não vêm dando resultado. É exatamente nesse ponto que nós destacamos a atuação do Observatório da Criminalidade da ADEPOL. A partir do momento que nós sistematizamos informações, confrontamos dados e oferecemos uma leitura técnica, cumprimos uma função de controle social qualificado. Não se trata de disputa político-partidária ou qualquer coisa que o valha, mas de responsabilidade, de preocupação com a respeitabilidade institucional, com a transparência e com a integridade metodológica, além da reputação dos pesquisadores envolvidos nesse processo. Gente, transparência não é concessão, é obrigação republicana. Segurança pública não pode ser medida apenas pelo que se anuncia, mas pelo que se demonstra. E quando a informação se torna seletiva, o risco não é apenas a distorção de um número específico, é a naturalização da opacidade como método de governo. Uma sociedade democrática precisa de dados claros para deliberar, cobrar e avaliar. Sem isso, o debate público se fragiliza e a confiança nas instituições se esvazia. E confiança institucional, uma vez corroída, não se recompõe com propaganda, recompõe-se com transparência.